Seja bem-vindo, eu sou o Jaybu, tô aqui para mais um vídeo e hoje é daqueles bem bacanas. Muita gente começou a me perguntar, depois que eu postei os meus sets no Spotify, muita gente começou a mandar mensagem: mas professor, como é que eu posto meu set no Spotify? Meu Deus, eu também quero! Como nós sabemos, o Spotify é uma plataforma muito utilizada nos dias de hoje. E o Spotify, ele é uma das ferramentas onde mais as pessoas têm escutado músicas. Claro que o YouTube ainda é uma ferramenta onde muita gente escuta música, mas o Spotify está ganhando cada vez mais espaço. É bem diferente o processo de você postar uma música no Spotify e você postar um set. Só para você entender que para você postar uma música tem dois caminhos principais. O primeiro e mais óbvio é isso para o produtor musical, né? O produtor musical, ele termina uma produção, quem vai fazer o intermédio de colocar a música do produtor nas lojas de venda e no Spotify, nos sistemas tipo Spotify, Deezer, etc., isso é a função da gravadora, certo? Então, o produtor, ele termina uma música, ele vai achar uma gravadora que vai lançar a música dele. Depois que ele achou essa gravadora, a gravadora que faz todo esse processo de distribuir a música, né? A gravadora ainda tem uma distribuidora, mas isso é papo para outro vídeo. Mas basicamente a gravadora que vai ser a responsável de colocar a música lá no Spotify, no Deezer, nos sites de venda, etc. Hoje em dia o produtor musical também tem ferramentas tipo Lander, que são ferramentas que permitem você ter a tua música no Spotify e outros sites de venda sem precisar de uma gravadora, certo? Mas isso é outro papo. Agora, quando nós falamos de postar podcasts, seja você falando, podcasts, enfim, todos os tipos de podcasts, né? Sets, ou você falando, ou coisas do gênero, para isso você não vai utilizar direto a ferramenta do Spotify. Você vai precisar de um host, que seria um site que vai hospedar o teu set. No meu caso, eu uso o SoundCloud, que é o mais óbvio, e o SoundCloud, geralmente o DJ já tem lá para divulgar os seus sets, as suas produções e tudo mais. Então, eu basicamente utilizo o SoundCloud. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como utilizar o SoundCloud, hospedando a música no SoundCloud e como configurar para os teus podcasts e para os teus sets caírem lá no Spotify. É óbvio que não adianta você só postar se você não tiver um plano de ação de marketing para as pessoas ouvirem. Só você postar lá, ninguém vai ouvir. Se o SoundCloud tiver problema com direito autoral, né, porque tem algumas gravadoras, só para você entender, professor, eu tento postar meu set e eu não consigo. No SoundCloud, cada site tem a sua política. SoundCloud é um jeito, Mixcloud é de outro. No SoundCloud tem gravadoras que permitem você colocar a música lá e outras gravadoras não. Isso é papo para outro vídeo também. Então eu vou te mostrar aqui como você vai terminar o teu set ali e postar ele no SoundCloud. Inclusive, não sei se você sabe, eu tenho um curso de mashups, reedits, introduções, gravação de set, é um curso tudo em um. Você vai aprender a dar os primeiros passos no Ableton Live, seja para gravar os teus sets. Professor, mas eu não tenho equipamento, com esse teu curso eu consigo aprender a gravar um set, a montar um set? No curso eu também ensino você a montar um set dentro do Ableton, a montar um podcast, você pode fazer narração também no podcast, e esse curso também é perfeito para você dar os primeiros passos no Ableton. Então se você tiver interesse nesse curso, na descrição do vídeo tem o link para você saber mais. Mas vamos voltar para a aula aqui, porque o objetivo agora é eu te mostrar como você vai pegar o teu set e vai colocar ele no SoundCloud para depois aparecer no podcast do Spotify. Vamos nessa! O primeiro passo, então, vai ser você vir nas configurações do teu SoundCloud. Então você vem em configurações e aqui em configurações você vai em conteúdo. Em conteúdo nós temos o chamado feed RSS. Esse é o código que nós vamos ter que copiar. Mas antes, alguns detalhes fundamentais aqui. Onde diz endereço de e-mail visível, você tem que deixar o teu endereço de e-mail visível. Você coloca um título para o teu podcast, escolhe uma categoria, você pode personalizar o teu nome aqui, o idioma. Agora, também é fundamental você clicar, padrões de envio de upload.
Se você colocar incluir no feed RSS, automaticamente, quando você postar um novo set aqui em Upload, depois que tiver feita a configuração, você posta aqui o teu set no Upload e ele automaticamente vai aparecer no Spotify. Então o primeiro passo, você vem aqui nas tuas configurações, e aí você vai em conteúdo, preenche os dados que eu falei, copia esse link que está aqui, e aí nós vamos então abrir aqui o chamado podcasters.spotify.com. Você precisa se cadastrar aqui no podcasters.spotify.com e depois você vai vir aqui nesses 3 pontinhos que nós temos aqui no teu nome, depois de logar, obviamente, e você vem aqui, Add or Claim Your Podcast. Quando eu clico nisso, aparece essa janela, ó. E aí aqui tá dizendo, ó, Link to your RSS feed. Então eu venho em Get Started, aqui eu coloco o feed, ele vai analisar ali se já tá tudo certo. Se você fez as configurações que eu falei, já vem aqui. No caso aqui, ó, o meu ele tá dizendo que já tá no Spotify, mas tudo bem, eu vou dar um Next. Aqui eu tenho a foto, né, e tal. E aí eu vou dar um Next de novo. E aí você vai verificar o teu podcast. Eu não vou seguir aqui porque eu já tenho meu podcast lá. Então, depois desse Send Code, você vai autorizar no teu e-mail e automaticamente já vai acontecer o processo de você poder colocar o teu set lá. Perceba que aqui, ó, tá aparecendo todos as minhas músicas e os sets que já estão no meu feed, ó, tá? Então, aqui eu não tenho feito muito marketing para isso, só coisas orgânicas, então eu ainda não tenho uma audiência muito grande seguindo os meus plays aqui, né? Não tem muita coisa rodando, mas já dá para ver como é que funciona o processo. Ó, ele diz quantas meninas, quantos meninos, quantos anos, pessoas que também, o que as pessoas que escutam também escutam, ó. Aqui são as pessoas, os países, então tem uns dados bem legais aqui e basicamente é isso. Agora no Spotify, perceba que esse processo, depois que você fez isso, já vai estar do jeito que eu mostrei. Seguindo os passos que eu falei, todos os podcasts, todos os sets que você posta aqui no SoundCloud, eles automaticamente já vão cair no podcast. Então, quando eu posto o set aqui, ele já vai automaticamente para lá, certo? Então, eu não preciso em cada vez ir lá e pegar. Então, no caso aqui, ó, se eu postar um set novo, ó, ontem eu postei aqui o set do Se Eu Tocasse Drum and Bass, ó, ele automaticamente já foi para lá. Aí eu também coloquei esse outro aqui, automaticamente foi para lá. Óbvio que aqui eu tenho umas músicas privadas que não vai para lá, né? Então aqui, ó, o set ao vivo meu tocando lá na Aloha, eu postei ele no SoundCloud, ele automaticamente foi para o Spotify. Esse é o formato, então, do podcast. Quando você abrir lá o podcast, vai ficar basicamente nesse esquema. É assim que funciona, então, para você hospedar os teus sets no SoundCloud e então eles caírem no teu podcast no Spotify. Não esquece aí de dar um joinha pro prof, compartilha com teus amigos, ativa o sininho da notificação, né, aquela clássica rodada do YouTube. E tem muita coisa bacana chegando no canal. Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, DJ Zada!